A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos a um novo vídeo que marca o início de uma nova playlist. O nome dessa playlist é Encorajamento. Encorajamento é uma verdade segundo as Escrituras. Nós encontramos muitos textos onde é ministrado dessa forma, por isso nós também precisamos ouvir. Eu queria compartilhar um texto que consta em Atos no capítulo de número 4. E o texto diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Bem, vamos analisar esse texto? Primeiro, o aspecto que precisamos entender é que Barnabé não é o nome dele. O nome dele, original, o nome que ele recebeu de seus pais é José. O nome de Barnabé não é Barnabé. Barnabé, na realidade, ele é José. O que o texto bíblico está dizendo é que os apóstolos concordaram e os apóstolos nomearam, deram o nome, para José de Barnabé. Os apóstolos passaram a chamar ele de Barnabé. Tanto é verdade que há muitos e muitos textos que nós vemos Barnabé. Nós não vemos mais ele ser chamado de José, é algo muito raro. Então nós vemos que realmente ali foi manifesta, esse nome que ele recebeu, esse apelido, esse nome, a tradução Almeida diz cognominado, ela significa a personalidade dele, significa a missão dele. E olha a profundidade do que é a missão dele, a personalidade dele e a utilidade dele. Significa dizer que ele era um encorajador. A mesma tradução NVI também aceita como consolador. E mais, ainda outra tradução ousou traduzir como aquele que dá ânimo. Ou seja, a missão de Barnabé está muito clara, a personalidade, a sua tarefa, o seu papel está muito claro. O seu nome carrega tudo isso. E o seu nome não foi dado por ele mesmo. Ele não pediu para ser chamado dessa forma, ou ele não se nomeou dessa forma. Os apóstolos, ou seja, as autoridades espirituais, as autoridades de Deus, homens de Deus, foi quem, observando ele, deram esse nome a ele. E esse nome carrega, a grandeza e a profundidade do significado de ser um encorajador, ser um consolador, ser alguém quem dá ânimo. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos ser Barnabé. Nós precisamos ser como Barnabé. Ou seja, nós precisamos ser alguém que faz a diferença para vidas de muitas pessoas. Alguém que realmente ministra o encorajamento, o consolo, o ânimo, o estímulo, Alguém que é usado por Deus como uma intervenção para a vida de pessoas, como uma ajuda, como um socorro, uma pessoa da maior importância. E vamos ver um pouco do histórico de tudo que ele fez, porque são coisas muito maravilhosas. Em Atos 4, ele aparece vendendo um campo. Nós vemos, inclusive, alguns versos depois, é quando Ananias e Safira são condenados, por venderem um campo e praticarem mentira. Mas alguns versos antes, as pessoas não lembram, Barnabé também fez o mesmo ato e foi aceitável diante de Deus. O que mais? Em Atos 9, foi ele quem apresentou a Paulo, ou seja, Paulo, aquele quem depois nós vemos uma grande credencial, mas ele precisou ser apresentado por alguém aos apóstolos. Ele foi apresentado por Barnabé. Atos 11 vai dizer 3 características de Barnabé. Ele era bom, ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. 3 características extraordinárias. Em Atos 11, ele, juntamente com Paulo, foi selecionado para levar uma oferta, aos crentes numa determinada região, o que também ia trazer grande consolo. Em Atos 13, é quando o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária.
ele foi separado especialmente, exclusivamente pelo Espírito Santo. Em Atos 14, ele foi considerado um Deus, juntamente com Paulo, né? Eles já estavam fazendo a obra missionária e era tão grandes coisas que Deus fazia por meio das vidas deles, que eles foram considerados como um Deus. Ambos dois, Paulo e Barnabé. Em Gálatas 2, os apóstolos, as colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, fizeram um sinal de comunhão a Paulo e Barnabé, como sinal de comunhão. Ou seja, a autoridade deles era tão grande, a autoridade de Barnabé era tão grande, que ele foi reconhecido pelas colunas da igreja. Ou seja, esse é um breve resumo do currículo de Barnabé. Talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, que você possa entender o que é um papel do encorajador. Se você for ver os detalhes, você vai ver que muitas foram as obras que Barnabé praticou. Que você possa ser assim em nome de Jesus. Que você possa ser um canal de bênção, um canal de instrução, um canal de consolo. Você possa ser uma bênção, você possa ser um instrumento de Deus na face da terra. Que a sua vida seja instrumento para uma multidão de pessoas. Se inspire em Barnabé. Ele é um homem bíblico aprovado por Deus. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo fez a diferença para a sua vida, compartilhe. Se esse vídeo fez a diferença para a sua vida, curta, nos ajude a crescer, nos ajude a alcançar mais pessoas. E nunca se esqueça, seja transformado, seja transformada, em nome de Jesus.